Você já reparou como o caos nunca avisa quando vai chegar? Ele não bate a porta. Ele invade. Às vezes, vem disfarçado de uma notícia ruim no meio da tarde. Outras vezes, se esconde em uma discussão inesperada, uma perda silenciosa, um olhar que fere. E quando ele chega, o corpo endurece. O peito aperta. A mente dispara como um cavalo selvagem, correndo em círculos dentro de uma gaiola. É nesse momento, quando tudo parece querer nos arrancar do centro, que surge a verdadeira pergunta: como permanecer inteiro quando o mundo insiste em nos quebrar? Algumas pessoas, diante do caos, se desfazem. Outras, permanecem. Enquanto a maioria se perde em reações impulsivas, em explosões emocionais, em tentativas desesperadas de controlar o que não pode ser controlado, há aqueles que simplesmente respiram, observam, escolhem. Como é possível? Seriam mais fortes? Seriam mais frios? Não. São mais conscientes, mais treinados. E acima de tudo, são mais íntimos de si mesmos. Eles entenderam algo que muitos ignoram: a calma não nasce do silêncio lá fora. Ela nasce do silêncio aqui dentro. Marco Aurélio, imperador romano, guerreiro, filósofo, em meio a guerras, traições, epidemias, perdas, escrevia para si mesmo: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não das circunstâncias. Não das outras pessoas. Não do que acontece. Mas da forma como você interpreta. Do lugar interno de onde você responde. Isso muda tudo. Mas e quando o caos grita mais alto que a filosofia? Quando a dor, a injustiça, o medo parecem mais reais que qualquer ensinamento antigo? É aí que o estoicismo se revela mais necessário. Porque ele não é uma filosofia para os dias calmos. Ele é um caminho para os dias turbulentos. Um refúgio que não nos anestesia, mas nos desperta. Um lembrete de que podemos sentir sem nos afogar, agir sem reagir, sofrer sem nos perder. Neste vídeo, você vai descobrir 4 verdades que os estoicos sabiam, e que podem mudar profundamente a forma como você atravessa os momentos mais difíceis. Verdades que não são óbvias, mas são essenciais. Que não prometem conforto, mas oferecem clareza. Que não escondem a dor, mas revelam o poder escondido dentro dela. A última delas, especialmente, separa os que sobrevivem, dos que florescem mesmo no meio da tempestade. Fique até o fim. Porque este não é um conteúdo para ser apenas assistido. É um espelho. E talvez, ao final, você veja algo em si que tinha esquecido que existia. O erro fatal que muitos cometem sem perceber: tentar controlar o incontrolável. Há uma armadilha silenciosa na qual quase todos caem. Uma armadilha que parece lógica, razoável, até necessária, mas que nos aprisiona. Tentamos controlar aquilo que não pode ser controlado. Tentamos ajustar o mundo ao nosso conforto. Tentamos fazer com que as pessoas nos entendam, que as situações sigam nosso plano, que o tempo obedeça aos nossos prazos. Mas o mundo não veio para nos obedecer. Ele não funciona conforme os nossos desejos. E quando insistimos nessa tentativa de domínio, o que colhemos é frustração, ansiedade, exaustão. Você talvez já tenha sentido isso. O esforço de tentar mudar alguém que não quer mudar. A luta interna por fazer com que o passado seja diferente. O nó no peito quando as coisas saem do seu controle. E tudo isso nasce de uma expectativa: a de que, se eu tentar o suficiente, vou conseguir controlar o que está lá fora. Mas o estoicismo nos oferece uma outra visão, radical, mas libertadora. Epicteto nos lembra: algumas coisas estão sob nosso controle. Outras, não. Isso parece simples. Mas experimente aplicar. Pergunte-se, no calor de uma crise, no meio de um conflito, no auge da ansiedade: isso está sob meu controle ou não? Essa pergunta, feita com honestidade, desarma o ego. E com o ego desarmado, a alma pode respirar. Porque a verdadeira força não está em controlar tudo, mas em escolher com sabedoria onde colocar sua energia. E às vezes, a escolha mais poderosa é soltar. É parar de resistir ao que não pode ser mudado e começar a fortalecer o que pode. Sua resposta, sua presença, sua clareza. Essa prática não é uma fuga. É um retorno. Um retorno para dentro. Um retorno ao ponto onde a paz começa. Porque o caos lá fora só se torna destrutivo quando encontra um caos igual aqui dentro.
Ao reconhecer o que está fora do seu alcance, você recupera o que é seu por natureza. A liberdade de escolher como viver, mesmo quando tudo parece fora de lugar. A chave escondida que pode mudar tudo: desacelerar o pensamento. Quando o mundo acelera, a mente acelera junto. E nesse movimento, quase sempre automático, nasce o desequilíbrio. O caos externo se infiltra no corpo, toma a respiração, encurta os passos, endurece o semblante. O coração bate mais rápido, mas não de emoção, de alarme. A mente se antecipa, se defende, dispara. E, nesse estado, já não somos nós que estamos no comando. Somos puxados pela correnteza do impulso. O mais perigoso nisso é que parece normal. Parece necessário. Parece que pensar rápido, reagir rápido, decidir rápido é sinônimo de força. Mas os estoicos sabiam: força sem consciência é apenas agitação. E agitação não é sabedoria. Sêneca dizia: nada nos causa mais sofrimento do que nossas opiniões precipitadas. Em outras palavras, não é o que acontece que nos derruba. É o significado que damos antes mesmo de entender. É a história que criamos sem verificar. É o julgamento imediato, automático, inconsciente. Desacelerar o pensamento é um ato de coragem, porque exige pausa. E pausar, num mundo viciado em velocidade, é quase um gesto revolucionário. É nesse intervalo entre estímulo e resposta que a verdadeira calma pode nascer. E não estamos falando de uma calma fingida, de superfície, mas de uma tranquilidade real, que surge quando você respira e observa. Quando você sente a emoção, mas não a obedece. Quando você presencia o caos, mas não o incorpora. Uma prática simples, mas poderosa, é a respiração quadrada. 4 segundos para inspirar. 4 para segurar o ar. 4 para expirar. 4 para pausar novamente. Esse ritmo devolve ao corpo a sensação de presença. E quando o corpo está presente, a mente tem espaço para ver. Ver o que realmente está acontecendo. Ver o que é seu e o que não é. Ver com clareza antes de agir. Porque pensar rápido nem sempre é pensar bem. E agir rápido, muitas vezes, é apenas repetir o padrão que você jurou deixar para trás. Desacelerar é como limpar um espelho embaçado. As formas continuam ali, mas agora você pode enxergar. E ver com lucidez, em meio ao caos, é talvez o ato mais revolucionário de um ser humano consciente. O que a maioria das pessoas não entende: o caos externo é só um reflexo do caos interno. Existe uma verdade incômoda que poucos estão dispostos a encarar. Aquilo que você vê lá fora, o barulho, a confusão, o descontrole, muitas vezes apenas reflete o que já existe aqui dentro. O caos não entra. Ele emerge. Ele sobe à superfície quando a estrutura interna é frágil, quando a alma está desorganizada, quando o coração está cheio demais de coisas não resolvidas. É por isso que, diante do mesmo acontecimento, algumas pessoas se mantêm serenas, e outras desmoronam. A maioria das pessoas acredita que a calma é algo que se conquista quando tudo ao redor está bem. Mas isso é ilusão. A calma verdadeira é aquela que permanece mesmo quando tudo está errado. E ela não se improvisa. Ela se constrói. Treinada todos os dias, como um músculo invisível. Como o estoicismo ensina, o que mais importa não é o que acontece, mas o que acontece dentro de você quando aquilo acontece. O mundo é um campo de testes. Mas quem é testado é o seu interior. Talvez você já tenha notado, há dias em que qualquer detalhe irrita, qualquer atraso desorganiza, qualquer palavra machuca. E há dias em que nada disso te toca. O que mudou? O mundo não. O que mudou foi seu estado interno, seu nível de consciência, sua qualidade emocional. O caos só se conecta com você quando encontra abrigo dentro de você. É como um eco. Ele só ressoa onde há espaço vazio. Por isso, o treinamento estoico não é para emergências. Ele não serve apenas para os momentos difíceis. Ele é diário. Ele é íntimo. Ele é sutil. E não começa com grandes atitudes. Começa com escolhas pequenas. O que você alimenta com seus pensamentos, como você lida com a frustração, o que você repete todos os dias como se fosse verdade. Treinar a mente é como afiar uma lâmina que você espera nunca precisar usar, mas que, quando for necessário, estará pronta. Assim como um soldado não espera a guerra para aprender a lutar, você não deve esperar o caos para descobrir quem é.
O autocontrole não nasce no calor da tempestade. Ele é o resultado de uma vida vivida com presença, com intenção, com honestidade emocional. Quando seu mundo interno está em ordem, o mundo externo pode até tentar te derrubar, mas não encontra onde se apoiar. E isso é liberdade. O paradoxo que poucos percebem: aceitar o caos é a única forma de superá-lo. Existe um instinto quase automático dentro de nós que se acende toda vez que o caos aparece. Resistir, fechar os punhos, travar a mandíbula, armar a mente, lutar contra, dizer não, recusar o que é. Mas o que não percebemos, ou não queremos perceber, é que essa resistência nos aprisiona. Quanto mais lutamos contra a realidade, mais ela nos esmaga. E não porque ela seja cruel, mas porque a rigidez nos torna quebráveis. O que não se curva, se parte. A natureza não luta contra a tempestade. A árvore que sobrevive não é a mais forte, é a mais flexível. Ela dança com o vento, acompanha o movimento, solta o que já não serve. O estoicismo observa isso com sabedoria. Marco Aurélio escreveu: tudo o que acontece é natural, e nada natural é mal. Isso não é resignação. Não é desistir. É reconhecer que há uma ordem maior, invisível, que nem sempre entendemos, mas que pode ser respeitada. Aceitar o caos não significa concordar com ele. Significa parar de desperdiçar energia tentando negar o que já está presente. Significa abrir espaço dentro de si para compreender, sentir e então responder, com lucidez, não com desespero. Porque o desespero nasce da recusa. A clareza nasce da aceitação. E só com clareza podemos agir de forma verdadeira. É por isso que os antigos diziam que a serenidade não está em ter controle sobre tudo, mas em se tornar um com a realidade. Encaixar-se nela como a água num recipiente. Encontrar formas de se mover, mesmo que os caminhos tenham mudado. Encontrar dentro daquilo que parecia impossível, uma nova possibilidade. Porque às vezes, o caos não vem para destruir, vem para reorganizar. Vem para revelar o que estava escondido. Vem para ensinar. E é nesse ponto que o paradoxo se revela. Ao parar de lutar contra o caos, você não se rende a ele, você o transcende. Você deixa de ser uma peça arrastada pelo tabuleiro da vida, e se torna o jogador. Silencioso, presente, atento. Quando o caos não te encontra mais em guerra, ele perde o poder. Porque seu poder sempre dependeu da sua resistência. Soltar é onde a verdadeira força começa. Quando tudo estiver fora do lugar, volte para dentro. A calma não é um destino, é uma prática. Um lembrete diário de que, mesmo quando o mundo parece desabar, ainda existe um lugar dentro de você onde a paz pode morar. Mas essa paz não é dada. Ela é construída, respirando no meio do turbilhão, escolhendo a presença quando a mente quer fugir, soltando o que não se pode controlar. Atravessando o medo sem permitir que ele se torne seu guia. Reconhecendo que a verdadeira tempestade, quase sempre, começa em nós. Talvez você nunca tenha aprendido isso. Talvez tenha sido ensinado a resistir, a reprimir, a esconder o desconforto. Mas a filosofia estoica não propõe negação. Ela oferece lucidez. Ela mostra que, por trás do caos, existe um convite: olhar para dentro, cultivar a mente, lapidar o caráter. Não para se tornar invulnerável, mas para aprender a não se perder em meio às vulnerabilidades da vida. Se hoje a vida te exige mais do que parece justo, se o mundo lá fora parece apertar sem trégua, se a sensação de sufoco se tornou rotina silenciosa, volte ao essencial. Volte ao seu centro. Volte ao que é inegociável, sua liberdade de escolher como responder. Porque tudo pode ser tirado de você, menos isso. E nesse espaço entre o estímulo e a resposta, mora sua força, mora o seu caminho, mora você. Soltar o que não pode ser controlado, desacelerar os pensamentos, organizar o caos interno e aceitar, com humildade e firmeza, que a vida também é feita de desordem. Cada uma dessas atitudes é um passo na direção da serenidade. Não de uma serenidade ingênua ou artificial, mas de uma calma enraizada, lúcida, viva. A calma de quem não precisa mais provar nada. De quem parou de lutar com a vida, para finalmente viver com ela. E talvez, ao lembrar disso, você sinta algo se aquietar dentro do peito. Como se, mesmo por alguns segundos,
tudo estivesse exatamente onde precisa estar. Como se o caos tivesse parado de gritar. Como se, no meio da tempestade, você tivesse finalmente lembrado quem é. E isso, no fundo, é tudo que importa.